Você sabia que aparições de um demônio noturno com aparência de velha estão aterrorizando o interior do Brasil? E a psicologia, a neurociência, a antropologia podem investigar cientificamente relatos paranormais e religiosos? Cola aí para saber. E aí, povo, eu sou o Léo Martins, cientista de chinelo. Bem-vindos ao meu canal. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Eu preciso me apresentar um pouco para vocês entenderem de onde eu tiro as coisas que eu falo aqui no canal, inclusive sobre esse tal demônio noturno. Eu sou formado em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, fiz o mestrado e doutorado na USP, Universidade de São Paulo, onde eu acabei tendo oportunidade também para o meu pós-doutorado com estágio em pesquisa na Universidade de Coventry, na Inglaterra. Eu sou membro de 2 laboratórios, um núcleo de pesquisa e 4 grupos de estudo na USP e na PUC de São Paulo. Eu também estudo e pratico ilusionismo, coordenando um grupo sobre isso aqui na USP e participando de um outro com mágicos profissionais. Mas apesar de todas essas afiliações, não custa lembrar que tudo que eu disser aqui no canal é de minha inteira responsabilidade, beleza? Além dos temas convencionais em psicologia, toda a minha carreira científica foi dedicada ao estudo de fenômenos religiosos, relatos paranormais, dos processos psicológicos por trás do ilusionismo, essa coisa toda. Assim, dentro dessas áreas eu faço um monte de estudos sobre percepção, memória, formação de crenças, saúde psicológica das pessoas que relatam essas coisas e tudo que tem a ver direto ou indiretamente com esse universo. Mudei de lugar porque tava um baita sol na minha cara, né? Então, devido a essa minha área de estudos, eu investiguei uma série de relatos de aparições de alienígenas, de entidades sobrenaturais, como o demônio noturno que eu vou relatar daqui a pouco, casos de poltergeist, mediunidade, experiências fora do corpo, experiências de quase morte, premonições, tudo relativo a esse universo. Aqui na descrição do vídeo eu coloco alguns dos meus trabalhos científicos sobre isso. Mas eu sempre falei das minhas pesquisas nos artigos científicos, nos livros, nos congressos de psicologia e de áreas afins. Mas como esses assuntos também são a minha paixão, e você sabe que pessoas apaixonadas falam sem parar, eu também queria ter um lugar para poder falar disso, desses temas, mais de boa, no meu horário de folga. Por isso o nome do canal, Cientista de Chinelo, porque eu tô de folga, sacou? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Além disso, eu também quero quebrar alguns estereótipos que existem sobre o cientista ser sério demais ou ser esquisito demais, tipo os personagens de The Big Bang Theory nas primeiras temporadas. Who's ready for some science? Além disso, ainda é muito necessária a divulgação científica em geral e sobre psicologia em particular, embora eu também vá falar de outras ciências. Então aqui no canal você vai encontrar vídeos sobre coisas psicológicas do dia a dia, sobre minhas pesquisas ligadas a fenômenos religiosos e alegadamente paranormais, dicas de filmes e de livros, o Rolê Assombrado, que são vídeos de lugares em que eu fui ligados a temas sobrenaturais, além de curiosidades em geral ligadas à religião, ao paranormal, enfim. Quem quiser se aprofundar no tema de cada vídeo sempre vai encontrar nas referências embaixo coisas para ler, para ver, sejam trabalhos meus ou de algum colega. Tudo que eu disser aqui no canal vai ser baseado nas pesquisas científicas dessas áreas ou nos debates acadêmicos desse campo, nunca em achismo, ok? Nessa altura do campeonato do vídeo eu preciso fazer alguns esclarecimentos. Sobre os temas convencionais de psicologia, neurociência, antropologia que eu vou comentar, tudo ok, né? Mas em relação ao estudo psicológico de alegações paranormais e religiosas, isso é perfeitamente legítimo de ser estudado cientificamente, especialmente nesses campos, porque relatos paranormais e religiosos e coisas do tipo são, no mínimo, experiências humanas. Todas essas áreas, a psicologia, a antropologia, a neurociência e outras que eu vou citar, têm como objeto de estudo principal o ser humano. Então tudo que é específico humano, seja comportamentos, crenças, rituais, tudo isso é objeto de estudo específico e de interesse dessas áreas. Então a minha ideia não é tentar validar alguma crença prévia minha ou criticar a priori esses fenômenos e as convicções das pessoas sobre isso. A ideia é usar o método científico, ir lá, investigar e ver o que aparece. Proximidade não é o mesmo que identidade. Então colar junto com esse pessoal, tentar entender o que eles experienciam ou acreditam, isso não tem a ver com comprar as ideias deles, nem com criticar a priori o que eles dizem. O que a gente faz é ir lá, pesquisar e ver o que a gente descobre, e divulga, independente do resultado. Carl Sagan, o grande astrônomo e divulgador científico norte-americano, costumava dizer que a postura científica ideal equilibrava a mente aberta e curiosa
com o máximo de rigor e dúvida em relação ao objeto de estudo. Então a gente é bastante crítico, ao mesmo tempo aberto. E aqui no canal é o que vocês vão ver. Por isso que eu sempre uso termos como relatos paranormais, experiências religiosas, porque experiência é um fenômeno interno, né, pessoal, enfim. Justamente para tomar esse cuidado. Afinal, são as experiências dessas pessoas, são as convicções delas. E esse é o nosso objeto de estudo. A psicologia da religião e a psicologia anomalística, que são as minhas duas áreas principais de pesquisa, tem muito a dizer sobre esse assunto. Para vocês terem uma ideia, a Associação Psicológica Americana, que é talvez a entidade de psicologia mais importante e influente do mundo, tem uma divisão interna, que é a divisão 36, que é exatamente sobre o estudo de religião e espiritualidade. Se vocês quiserem se aprofundar já sobre o estudo psicológico e científico em geral de alegações e crenças religiosas paranormais, eu já vou deixar aqui na descrição algumas referências. Então, além de serem episódios interessantíssimos, que nos ensinam muito sobre a experiência humana, esses casos geram impactos muito grandes na vida das pessoas, o que só aumenta a importância de estudá-los e talvez descobrir coisas que podem ajudar as testemunhas. Para reforçar isso, vale dizer que enquanto as experiências religiosas e crenças relacionadas têm um impacto óbvio na sociedade, as experiências ditas paranormais têm uma prevalência mais ou menos de 50% em países da América do Norte e da Europa, em pesquisas já feitas, enquanto no Brasil essa prevalência é acima de 80%, como vocês podem ver em algumas referências que eu deixei na descrição. Então a psicologia e áreas próximas têm que estudar essas coisas. Para dar um exemplo, eu vou citar uma série de casos que eu investiguei no interior de Minas Gerais e no Mato Grosso, que são as aparições desse demônio noturno. Uma vez eu estava investigando relatos na Serra do Cipó, em Minas Gerais, e um lavrador aterrorizado me contou que ele estava dormindo uma vez, quando acordou, sentindo o corpo todo amarrado. Ele não conseguia se mover, mas só abriu os olhos. Para o seu completo terror, ele percebeu que alguém estava montado no seu peito, um vulto escuro e pesado. Ele disse que era como uma velha, bem magra, com os cabelos bem bagunçados e compridos, olhos profundos e meio amarelados, tipo um bicho, dentes tortos e um hálito asqueroso. As roupas dela eram assim bem esfarrapadas, bem rasgadas, e ela ficava encarando ele bem de perto, bem perto do rosto, como se fosse um cachorro, um bicho farejando. Ele lutava para levantar o corpo e pedir por socorro, mas a voz estava presa na garganta. Ele então fechou os olhos aterrorizado e fez a única coisa que sobrou para ele fazer, que foi rezar. Depois de um tempo, que pareceu para ele uma eternidade, ele abriu os olhos e percebeu que a velha não estava mais lá e que o corpo dele podia se mexer de novo. Ele levantou, saiu correndo da cama e depois daquela noite ele passou a ter sério medo de dormir, o que causava problemas para a vida dele nesse período que eu o conheci. Depois de conhecer esse caso, eu acabei conhecendo vários outros muito parecidos no interior de Minas Gerais, no interior do Mato Grosso e até do Mato Grosso do Sul. Embora em alguns lugares as pessoas chamem isso de demônio, de fantasma, de alguma coisa assim, é muito comum que esse tipo de aparição, que esse tipo de entidade seja chamado de pisadeira no interior do Brasil, porque ela pisa em cima do peito das pessoas, dando essa sensação de peso em cima delas, de opressão, de esmagamento. O fato é que essas aparições continuam a perturbar as pessoas no interior do Brasil, afetando o sono delas e até o sentido que elas dão para a vida, para o sobrenatural, enfim. Esse vídeo foi só para dar uma esquentada, para mostrar o que vem aí no canal. Depois eu vou fazer um vídeo específico sobre aparições desse demônio noturno, porque esse tipo de fenômeno, para ser explicado, requer muita coisa. Mas já posso dar um spoiler. Foram justamente as pesquisas científicas sobre esse tipo de fenômeno que trouxe uma série de respostas e trouxe um alento para as pessoas que passam por isso, ajudando muitas pessoas a dormir melhor à noite. Eu quis contar os casos agora só para mostrar a importância da psicologia estudar esse tipo de fenômeno. Então, se você não quiser perder a continuação dessa história, se inscreva aqui no canal, dê um like já nesse vídeo para dar uma força, ative o sininho das notificações e siga o cientista de chinelo, senão eu vou aparecer no espelho do seu banheiro à noite. Beleza? Fui!